Olá, tudo bem? Eu sou a Rita e este é o sexto vídeo relatório referente à disciplina de radiação e ondas guiadas. E hoje vamos falar sobre cálculo de linhas. Vamos fazer um cálculo de linhas, no caso, né? Para realizar, a gente vai utilizar o software Cooks, esse carinha aqui. Quando você abrir o Cooks, na aba superior, você vai em Tools Line Calculation, ou Line Calculator, no caso, e vai abrir essa aba aqui. Nisso, a gente tem vários tipos de linha, na qual a gente vai escolher 6 para determinar a indutância e a capacitância por unidade de comprimento de cada uma dessas 6 linhas. Para aí, a gente vai determinar as propriedades que vão ser fixas a partir do momento que eu determino essas propriedades, elas vão ser as mesmas para todas as outras demais linhas. E aí eu vou determinar a impedância característica, o ângulo, e a partir disso teremos resultados da permeabilidade efetiva e do L, que é o comprimento. E aí vamos poder calcular a indutância e a capacitância por meio das seguintes fórmulas. Essa aqui para L, né, indutância, e essa aqui para capacitância. Onde o nosso L vai ser o nosso ΔZ. Aqui são só parâmetros iniciais, né? Impedância característica é igual a 50 ohms em todas. Permeabilidade elétrica do vácuo e magnética do vácuo, e como a gente determina a permeabilidade do material a partir desses dois parâmetros. Bom, vamos lá. Iniciando com a microstripe line. Então, aqui eu fiz só um resuminho aqui. Então, vamos determinar as propriedades que vai ser utilizada para todas, vai ser estabelecida para todas as outras linhas, que é a permeabilidade relativa aqui do FR4. Foi escolhido propositalmente porque o FR4 vai ser utilizado posteriormente no trabalho final. Então, é bom que já saibamos como ele funciona e quais são as propriedades dele. E o condutor vai ser aqui, ó, a permeabilidade ativa dele vai ser com base na permeabilidade do alumínio. Vamos considerar que é alumínio. Então, aqui o que é de interessante falar é que a impedância característica, ela altera apenas os parâmetros de seção reta do material, que é, no caso, o W. Então, qualquer valor aqui que eu colocar de impedância característica vai alterar somente o W. Então, o que altera o comprimento, né, da linha, o L, é o ângulo. Então, alterando o ângulo, nós temos alteração deste L. Então, o 50 já foi um parâmetro dado. E para o ângulo de todas as linhas, eu vou utilizar um ângulo de 180. Então, aqui, com esses dois parâmetros, a gente tem permeabilidade efetiva e o L, que jogando nessa forma, a gente vai ter esse valor. Por que dois valores? Porque esse valor aqui eu estou considerando que o ΔZ é exatamente o L. E aqui eu estou considerando que o ΔZ é igual a 1. Para mim é uma coisa muito interessante. Aqui é a mesma coisa, ΔZ igual a L, ΔZ igual a 1. Bom, nessa primeira aqui, a gente tem esse valor relativamente alto de indutância, né? A ΔZ igual a L. E um valor de capacitância. Bom, indo para a segunda linha, que é a strip line. Parâmetros e propriedades continuaram as mesmas, alterando a impedância característica e o ângulo. Temos esse valor de L, né, e o valor da permeabilidade efetiva. E aí, jogando nessa fórmula, né, que você pode fazer através de um programinha do MATLAB ou mesmo numa calculadora científica, nós temos esses valores. O que é importante ressaltar é que o valor de impedância e capacitância por unidade de comprimento para considerando o ΔZ igual a L, foi bem parecido de uma linha para outra. Que arrisco a dizer que em capacitância, né, a capacitância está idêntica. E a indutância está com levemente alterações, né? Na casa, assim, dos 1000 ou mais.
Já quando a gente considera o ΔZ igual a 1, a gente tem uma diferença bem discrepante. Então, nesse caso aqui, quando a gente considera o ΔZ igual a L, igual ao L, quer dizer que quando a gente estabelece os parâmetros aqui no software, ele calcula o L de acordo que a gente consiga permanecer, né, nos mesmos valores de indutância e capacitância previamente estabelecidos, né? Acho que internamente no software. Então, esse 416, esse 0,16, ele é o nosso parâmetro fixo. Então, ele altera a fim de que esse parâmetro continue o mesmo, independente da linha que a gente está utilizando. Já aqui, a gente tem um L fixo, então a gente tem que alterar a indutância e a capacitância para que esse ΔZ seja igual a um comprimento igual a 1, né? Que foi o que eu estabeleci. Bom, vamos para a terceira, que é o coaxial cable. Coaxial cable, o que é importante ressaltar nele, né, as propriedades são as mesmas, é que a impedância característica altera apenas o diâmetro interno, enquanto o ângulo continua alterando apenas o L. Ou seja, o diâmetro externo não é alterado nem pelo ângulo e nem pela impedância característica. Então, aqui com esses valores, a gente tem os valores aqui de impedância e capacitância, a gente considera, né, o L daqui igual ao ΔZ, bem similares às outras linhas. Quando consideramos o ΔZ igual a 1, é bem parecido com a strip line. Por quê? Porque a permeabilidade efetiva é a mesma, a permeabilidade magnética também. Então, os valores aqui são iguais. Seguindo, a gente tem o twister pair cable. Então, aqui, que ele tem, né, altera da mesma maneira que o coaxial cable, né, 50 apenas a impedância característica, altera apenas o diâmetro interno e o ângulo, o L. E aqui nós temos, né, um valor de permeabilidade efetiva e um valor de L. E substituindo, temos esses valores aqui. Então, aqui continua o mesmo, né? Então, o L continua sendo alterado de forma a permanecer com esses valores de indutância e capacitância na linha, independente de qual tipo de linha que é. E aqui nós temos uma redução significativa, né? Quando a gente considera o ΔZ igual a 1, porque a gente tem uma permeabilidade relativa baixa, né? Então, a gente tem um valor que foi realmente bem discrepante. Bom, coplanar waveguide with backside. Backside é esse termo aqui, né? Essa partezinha aqui embaixo. Não é o mesmo aqui, só que não tem nessa. Bom, ou na verdade não é esse, né? É esse daqui. Mesma coisa. Não tem esse backside aqui, não tem nesse. Então, esse aqui, nós voltamos a ter o parâmetro WL e um G. Esse G também não é alterado nem pela impedância característica e nem pelo ângulo da linha. Então, colocando os valores aqui, nós temos esse valor de permeabilidade e o valor de L, que nos permite ter o mesmo valor de indutância e capacitância igual às outras linhas. E diferentes considerando o ΔZ igual a 1, ou seja, aqui, ó, é maior que esse aqui, que é a única coisa que alterou aqui visivelmente, né? Além do formato, claro, da linha, é a permeabilidade efetiva. E, não menos importante, né? A última, que é a slot line. O que é interessante nela é que as dimensões aqui a gente vai ter o L, mas agora a gente não vai ser o W, que é o tamanho aqui, né, o parâmetro aqui, a seção reta aqui da parte laranja, e sim o espaço entre uma parte laranja e a outra. Então, estabelecendo aqui, ó, 50, que é o que altera esse espaço, né, no caso. Então, os parâmetros de C ainda continuam sendo, a impedância característica ainda continua alterando os parâmetros de seção reta, né? E o ângulo continua alterando o L.
E a gente tem o menor valor de permeabilidade efetiva que a gente conseguiu determinar, né? Dentre essas 6 linhas. E com esse valor efetivo aqui e com esse L, nós temos os valores aqui. Mesmo o Y sendo muito pequeno, a gente tem um L que alterou de forma que os valores de indutância e capacitância permanecessem relativamente parecidos, assim, bem similares, do que iguais ou similar às outras 5 linhas. E aqui, uma alteração considerando o ΔZ igual a 1, uma alteração realmente característica. Mesmo sendo menor ε, a gente tem aqui esse valor aqui, ó. A gente tem um menor valor de indutância e capacitância. Não é condizente. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido como realiza o cálculo da linha. Até o próximo vídeo.